aqui, são 11h15 no Rio. Eu vou falar agora sobre um assunto que é muito importante para quem treina que tem objetivos competitivos ou não, né? Que é o preparo da planilha de treino. Eu estou com a planilha aberta aqui, que é a planilha do Guido, e eu vou usar ela como exemplo para justificar para vocês o porquê dessas tomadas de decisão. Essas decisões elas estão baseadas numa série de conhecimentos, né? E esses conhecimentos eles têm a ver com os princípios do treinamento esportivo, tem a ver com a forma como eu vou distribuir essas cargas de treino, né? Porque eu tenho treinos mais intensos, eu tenho treinos menos intensos e mais longos. Como é que eu vou distribuir ao longo da semana isso, né? Que dia que eu vou colocar o treino mais longo? Que dia que eu vou colocar o treino mais intenso? Por que eu vou tomar essa decisão? Então, tudo que eu faço, eu preciso saber justificar o porquê eu estou tomando essa decisão, né? Então, são uma série de informações que estão por trás da construção da planilha. E eu, num vídeo anterior, já tinha falado sobre isso, né? Porque sempre que eu vou preparar uma planilha, isso me toma uma determinada quantidade de tempo, né? E quando eu sou um só, né? Sou eu pessoalmente que faço todas as planilhas. Então, essa planilha aqui do Guido, por exemplo, a atual, pela primeira vez, a gente está aqui hoje é dia 23/10, né? Então, essa é a semana 218, né? De treinamento dele comigo. Então, isso aí dá mais ou menos, são 52, 104, um pouco mais de 4 anos de treino. Nesses 4 anos de treino, ele não teve absolutamente nenhuma lesão que o impedisse de dar continuidade aos treinos, né? E por que isso? Porque a planilha é pensada, porque o descanso ele é previsto. Essas cargas elas são aplicadas considerando não só o esporte, né, a atividade que ele vai fazer, mas também quem está recebendo essas cargas, né? Então, existe um ótimo aí para a aplicação da carga que precisa ser respeitado. Quando a gente treina só, a gente tende a achar que quanto mais forte, melhor. Mas isso não é verdade, tá? Então, voltando aqui, a gente está na semana 218 e depois, somente depois de 218 semanas, que eu pude tomar a decisão, né, de preparar para ele uma planilha que não de 4 semanas, mas uma planilha de aproximadamente, de 218 para 237, mais ou menos aí 20 semanas de treino, né? 20 semanas de treino são 4
4 a 5 meses, né, de treinamento. Então, voltando aqui para a semana 218, isso aqui é o que ele vai começar a fazer hoje, né? Agora eu quero voltar para vocês, voltar com a planilha para uma semana anterior ao meio Ironman, né? E a partir daí eu vou até a semana 218. Depois que eu der essa explicação geral, aí em outros vídeos eu vou falar sobre cada uma dessas motivações, né? Cada um desses conceitos que estão por trás do preparo de uma planilha. Bom, então vamos lá. A prova foi dia 1º de outubro, né? Na semana anterior ao 1º de outubro, ele teve um treino de transição aqui, né? Esse treino de transição era um treino de 60 minutos, como vocês podem ver. E nesses 60 minutos, o que ele fazia? Ele fazia 5 minutos de banco, 3 minutos de trampolim e fazia uma passagem de 1 km de corrida, mais ou menos para 3,25. Isso foi o recomendado. Quando eu cheguei lá, nesse dia aqui, né, ele estava se sentindo bem, e essa recomendação aqui, ela tinha sido uma recomendação enviada 4 semanas atrás, né, considerando a prova que ele ia fazer aqui no dia 1º de outubro. Então essa é uma recomendação, 3,25, é uma passagem que é uma passagem considerada fácil para esse treinamento, né? Então nesse dia foi possível tomar a decisão de baixar isso aqui para 3,15, não? Bom, aí eu fiz um treinamento aqui trabalhando a 3,15, né, que é um treino de uma certa intensidade. Só que eu fiz isso logo depois, né, do dia 17/9, que foi um dia de descanso, né? Então, por que eu fiz isso aqui, né, esse treinamento aqui, depois desse dia de descanso aqui? Porque eu tenho que considerar o seguinte: quando eu faço um treinamento numa intensidade de média para alta, eu tenho uma mobilização de carboidrato muito grande. Então, essa mobilização de carboidrato, né, que é o glicogênio que está dentro da célula muscular, vai demandar que eu tenha essas reservas, né? E aí, para que essas reservas estejam o mais cheias possível, né, o ideal, o ótimo, é eu fazer sempre depois de um dia de descanso. Porque nesse dia de descanso, né, não houve uma utilização dessas reservas e elas tendem, depois de um dia de descanso, a estar no nível mais alto da semana, não? Bom, então eu fiz esse treino aqui, né? Logo depois eu fiz na terça-feira, ele fez um treino de 50 km de bike, não é um treino muito intenso, né? E aí, na quarta-feira, ele fez um treinamento intervalado de 16 de 1.000, né? O intervalo é um intervalo curto, só de 20 segundos, e as passagens previstas eram essas aqui, 3,40, 3,45, né? Eu também
só pude fazer esse treino aqui, porque na terça teve esse treino aqui, ó, que era só um treinamento de bike, não era um treino tão intenso e não tinha corrida previsto. Porque essa mobilização do glicogênio muscular é sempre uma mobilização específica. Então, o fato de eu ter feito um treinamento de bike, né, que tem um padrão de recrutamento muscular um pouco diferente, né, faz com que essas fibras aqui, que não foram utilizadas e que vão ser utilizadas nesse treinamento, né, pudessem recompor as reservas de glicogênio muscular. Bom, esse treino aqui é um treino de limiar, né? É um treino que ele vai correr aí perto de 1 hora, numa intensidade em que ele mantém o controle da ventilação, né? Então, como é que eu sei que ele mantém o controle da ventilação? Primeiro, eu acompanho ele, né, durante a execução do treino. E segundo, ele repete essas passagens aqui do início ao fim, né? Ele não pode começar a 3h40 e terminar a 3h55. Existe uma variação normal aí de até 5 segundos que você pode aceitar, né, em função de um erro de ritmo, né? Mas isso é só uma pequena variação. A gente tem que lembrar também que sempre que se faz uma recomendação, não é um ponto, né? Ó, é 3h40. Não, é sempre uma faixa, né? Dentro dessa faixa de intensidade, você está gerando determinadas adaptações. Bom, aí aqui, ó, eu mobilizei muitas reservas de glicogênio muscular, né? Claro que isso aqui só pode ser feito na presença de um aporte de carboidrato muito, muito alto, tanto durante o treinamento quanto depois do treinamento. Por quê? Porque no dia seguinte já tem treino. E mesmo que esse padrão aqui seja um padrão um pouco diferente, a gente usa aqui, por exemplo, ele foi fazer um treino de bike de 40.000 a 120 RPM. Você sempre acaba utilizando alguns grupamentos que são os mesmos utilizados durante a corrida. É um treino que você usa muito membro inferior, né? Então você precisa de um aporte de carboidrato muito grande. Na sexta-feira teve um treino de ciclismo, de 6 de 4.000 de subida, com 2 de 4.000 para 4x1. Essa é uma passagem que para ele é uma passagem assim, que demanda uma certa atenção, mas é uma passagem que considerada aí de fácil para média, né? E no fim da semana, o treino mais longo, né? Esse treino mais longo, por que eu coloquei ele aqui no fim da semana? Eu botei o treino mais longo no sábado e eu botei o treino mais intenso na segunda. Porque quando eu faço um treino mais longo, necessariamente eu vou trabalhar numa intensidade mais baixa. Quando eu trabalho numa intensidade mais baixa, eu vou ter acesso a um outro combustível energético, um outro macronutriente, que é a gordura. E quando eu utilizo a gordura como fonte de energia, aí eu consigo prolongar a minha atividade durante muito tempo. Então, se vocês observarem aqui, já é uma passagem para 4h10, né? E esse ciclismo aqui é um ciclismo de 80.000. Então, você vai fazer 80.000, claro que você não consegue fazer 80.000 mobilizando só carboidrato. Você tem que baixar a intensidade para mobilizar gordura, né? E percebam que isso aqui também não é um volume muito alto. Mas por que não é um volume muito alto? Porque já na semana seguinte, no domingo, ele tinha a prova do meio Ironman, né? Aí terminamos essa semana,
vamos lá, semana do dia 20, começando no dia 25, não tem nada previsto. Por quê? Essa semana, ela é prevista, ela é recomendada quase que dia a dia. Então, em função de cada treino, de como terminou cada treinamento, é que eu faço a recomendação. Então, ele foi até o dia da competição assim. Na segunda e na quinta-feira, ele fez em torno de 8 estímulos de 1.000, trabalhando numa passagem fácil aí para 3,50, entre 3,50 e 4, né? A minha ideia com isso era mobilizar um pouco das reservas de glicogênio muscular, e aí na presença de um treinamento menos intenso, de um treinamento menos volumoso e de muito carboidrato, fazer uma supercompensação de glicogênio muscular, para que ele pudesse chegar no dia 10 com essas reservas de glicogênio muscular o mais cheias possíveis, né? Bom, fez a prova, melhorou o recorde pessoal em aproximadamente 11 minutos, nos 2 últimos anos foram 22 minutos, isso fez com que ele fosse o primeiro colocado na categoria, né? Aí terminou. Semana seguinte, também a mesma coisa, né? Só tem um treinamento aqui previsto. Os outros treinamentos a gente vai conversando, são recomendações verbais em função de como ele está se sentindo, né? E do impacto que a prova teve, né? Então, essa semana aqui e essa semana aqui, ó, até o dia 22, que foi ontem, foram semanas de transição. Essa primeira semana foi aquela recomendação dia a dia. Essas outras semanas, ele já recebeu uma recomendação. Só que essa recomendação era uma recomendação também que ela estava aberta a muito mais negociação, né? Então, em função de como ele estava se sentindo, ele poderia tomar a decisão de fazer o treino todo ou não, de reduzir a intensidade. Mas mesmo assim, ó, eu mantive um treinamento numa intensidade que não é de limiar, é um pouco abaixo, né? Mas ainda tinha um treinamentozinho aí de média intensidade. Por quê? Isso aqui 10 dias, 11 dias depois da prova, tá? Porque é importante eu tentar segurar ao máximo o condicionamento dele nos níveis pré-competição. Eu sei que alguma coisa vai cair, mas o quanto mais eu segurar, melhor. Por quê? Porque aí quando ele recomeçar o programa de treino dele, que vai ser hoje, ele já recomeça aí o programa de treino dele hoje aqui, né, numa intensidade ou num degrau acima do que ele recomeçaria se ele não tivesse feito esses treinos, se ele tivesse soltado, se tivesse relaxado completamente. Então, o treino de transição é um descanso ativo que precisa ser muito bem pensado, né? Porque a gente está aqui para... isso é um investimento de tempo, é um investimento financeiro, é um investimento de conhecimento. Então, a gente está aqui para tirar o ótimo desse investimento, né? Então, para tentar gerar as adaptações que a gente quer no menor tempo possível com o menor custo possível, né? Não me interessa, daqui a 5 anos ele vai estar correndo como pode estar correndo ano que vem. Eu quero que ele esteja correndo ano que vem, né? Então, hoje a gente recomeça, né, o programa de treino, né? Eu trabalho sempre com microciclos de 7 dias e mesociclos de 4 semanas.
tá? Mas eu vou ficar por aqui, o vídeo já tem 20 minutos, e no futuro eu vou destrinchando mais isso com vocês e vou explicando o porquê de cada tomada de decisão, tá bom? Valeu, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acionar aí pelo Zap, pelo meu endereço de e-mail, que é joaquimferrari.com.br. Meu Zap o joaquimferrari.com.br é a minha homepage. O meu e-mail é joaquimferrari@gmail.com e o meu Zap é o 21, código do Rio, e o número do telefone é 999335612. Tá bom, galera? Valeu, um abraço aí para todo mundo.